Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme poder estar de novo nesse espaço que é criado com muito carinho pela espiritualidade para esse nosso encontro. Então, te convido, imagina que você está chegando junto comigo, né? E tirando o sapato, tirando o casaco, deixando o guarda-chuva lá fora para quem está com chuva por aí e está entrando nesse espaço que é um espaço energético, no meio de uma natureza linda, onde tem um sol gostosinho, uma brisa fresca e tem muita energia boa e muito amor, né? Então, deixa as preocupações, o cansaço, a agitação lá para fora. Respira fundo, entra aqui com a gente e vamos nos conectar um pouquinho e fazer mais um movimento de autoconhecimento, de autotransformação e autocura. Então, para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre recebe orientação da espiritualidade para deixar a água disponível. Essa água é usada para serem colocados energias, magnetismo, medicamentos espirituais. Então, se você tiver interesse, mentaliza o que é que você está querendo, deixa a água disponível, pode ser uma garrafa, pode ser uma jarra, pode ser um copo, né? A gente sugere para quem está fazendo um tratamento para tomar todos os dias, deixa um pouco mais. Se quiser, pode colocar para mais pessoas, pode colocar para os bichinhos, sempre lembrando quando tiverem mais garrafas, de identificar qual que é para quem. E quando for tomar, tomar pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café ao acordar e antes de dormir. Se você sentir, tiver intuição de tomar mais vezes, pode tomar mais vezes, sempre lembrando, quer tome de um jeito ou de outro, quando estiver chegando mais ou menos um terço, completa com água, mentaliza a sua intenção, agradece, conecta com Deus. Se quiser, pode segurar assim entre as mãos, passando energia também para essa água, e tudo vai estar sendo colocado aqui com muito carinho pela espiritualidade. Hoje nós temos aí um tema interessante que veio por intuição espiritual, então espero que seja muito útil para você, que você se beneficie, que você se interesse tanto quanto eu me interessei estudando, preparando para a gente conversar sobre isso hoje. Eu coloquei um fundo que acho que vocês já perceberam aí que não é realmente da onde eu estou, porque eu ando mudando muito de lugar, e aí para tentar criar uma uniformização maior, eu pensei em colocar um fundo. E como nós hoje vamos falar sobre a imaginação, né, esse fundo também representa um pouco da imaginação criativa que eu tinha para uma casinha aconchegante, feita de terra e madeira, que eu adoro. Então vamos brincar e nos divertir nessa imaginação juntos. Mas vamos começar primeiro com a nossa prece inicial, e eu convido você a se juntar a mim nesse momento, a se juntar aos nossos amigos da espiritualidade. Se você gostar, feche seus olhos, procure fazer uma respiração profunda e gostosa. Trazer a sua presença, a sua atenção para este momento, para o seu corpo, para o aqui e para o agora, oferecendo essa energia que é sua, nessa sintonia com Deus. E é nessa presença bonita, gostosa, que nos conectamos a Ti, Pai, através de nosso Mestre Jesus, que é quem nos convida ao autoconhecimento, à autotransformação. Pedimos, nesse intuito, que esse nosso encontro seja inspirado, guiado, conduzido, amparado, protegido no Teu amor, na Tua sabedoria, na Tua paz.
que possamos adentrar num coração de misericórdia, de calma, de paz, que possamos receber essas energias lindas que foram preparadas com tanto carinho, que possamos permitir que elas nos toquem, nos transformem, nos curem, nos inspirem, que possamos também oferecer das nossas próprias energias para contribuir e abençoar. Somos todos doadores e receptores. Somos todos unidos num amor mais alto e capazes de acender nossa centelha criativa a serviço do bem maior. Somos imensamente gratos, Senhor, por essa luz que habita o nosso ser, por esse círculo lindo, por essa energia linda que nos une nesse grupo. E você que está chegando faz parte desse grupo também. Agradecemos aos nossos amigos da espiritualidade pelo amparo, pelo carinho, pelo amor. Somos gratos por fazermos parte dessa equipe, por nos unirmos e aprendermos e sermos instrumentos de cura para nós mesmos e para os nossos irmãos. Nesse coração de gratidão, começamos a nossa reunião agora na certeza do amparo do céu. Que assim seja. Maravilha! Então, vamos lá. Trazendo então o tema de hoje, o poder da imaginação na autocura. Né? Que inspirou, né, esse tema, o poder da imaginação? Olha, é algo que eu venho trabalhando há muito tempo comigo mesmo e no meu trabalho como terapeuta, né, acho que eu já tenho uns 40 anos de prática e exercício da imaginação nos processos internos. E eu tentei organizar hoje um pouquinho de uma maneira mais sistematizada para partilhar com vocês, mas eu queria já começar dando um testemunho, que na minha própria vida, né, no meu próprio processo de cura interior, eu uso imensamente, tanto com cores, como com imagens da natureza, como eu coloquei aí na abertura, né? Para mim é sempre a partir da natureza um caminho quando eu vislumbro. Seja também trabalhando com imagens de dentro do corpo, do próprio corpo, da imaginação, dos sentimentos, eu vou estar partilhando um pouquinho com vocês como isso pode ser feito na prática à medida que a gente começa a conversar. E os resultados, tanto no meu processo interior, quanto no meu trabalho com as pessoas, é sempre surpreendente e muito, muito, muito significativo. Então, quem não experimentou ainda, convido. Quem já experimentou, vamos pensar um pouquinho mais juntos hoje, praticar ainda mais e usar ainda mais. Eu quis começar com essa frase: a sabedoria se manifesta por meio de imagens, que é do poeta William Butler Yeats, porque para a gente começar a entender que quando a gente se utiliza da imaginação, a gente fala assim, não, eu vou criar imagens. Nunca a gente trabalha sozinho. A gente está sempre inspirado, né, pelo nosso eu superior, por Deus dentro da gente, pelos nossos guias, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos familiares que estão do lado de lá nos inspirando. Então, quando a gente abre o canal da imaginação, muita energia de sabedoria vem e traz para a gente caminhos através da imagem de como a gente pode produzir harmonização. Né? Eu até combinei com a Aline, e a próxima live que a gente vai falar sobre esse tema, ela vai trazer um pouco para a gente a experiência linda que ela tem usando imagens arquetípicas. Mas vou deixar para ela contar. Então, a imaginação curativa pode ser definida
como o uso consciente e intencional da capacidade mental de criar imagens, cenários, experiências internas para promover a cura em nível físico, emocional, mental e espiritual. Então, olha, a gente vai criar imagens, vai criar cenários, vai criar como se fossem teatros internos. E tudo isso e muito mais pode ser útil para a gente trabalhar tanto com a nossa cura física do corpo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com o nosso campo todo espiritual, né? Por quê? Porque a imagem, ela mobiliza nosso mental e a nossa mente cria nossa realidade em todos esses níveis. Eu coloquei um pouquinho essa imagem, né, da gente indo de um lugar que está sem vida, que está desarmonizado, através de uma ponte, a ponte é a nossa imaginação, para um lugar que a gente está criando. Mas nós vamos diferenciar um pouquinho imaginação de fantasia. Fantasia tem um certo elemento mais descompromissado, que é quando a gente devaneia, quando a gente deixa as imagens de uma maneira solta e não intencionada. A imaginação, que é uma ferramenta extremamente eficiente, é quando a gente põe uma intenção, um direcionamento, uma condução, que pode ser intuitiva ou pode ser racional e intencionada. A gente pode pegar por exemplo, né, hoje eu vou fazer com vocês uma prática dirigida de imaginação que já tem toda uma estruturação para ajudar a promover o equilíbrio. A visualização criativa, ela é uma técnica em que a pessoa usa a imaginação para construir mentalmente cenários positivos que influenciam a sua saúde. E aí a gente parte de um princípio que hoje a neurociência já comprova. O cérebro não distingue o real do imaginado. Então, ou seja, né, hoje eles têm equipamentos que conseguem ver qual áreas do nosso cérebro estão sendo ativadas, quanto elas estão sendo ativadas, e eles perceberam que se você imaginar que você está entrando numa piscina, ou se você de fato estiver entrando numa piscina, você vai acionar mais ou menos da mesma forma as mesmas áreas do cérebro nas mesmas intensidades. Então, o que isso significa? Que se você imaginar repetidas visualizações intencionada para cura e harmonização, você vai ter respostas fisiológicas concretas no seu corpo e também mentais e emocionais. E eu começo trazendo uma frase de Ibsina, ou Avicena, que é considerado um dos pais da medicina moderna. Tem um cabelinho aqui que tá fazendo coceirinha no nariz. E essa frase é muito interessante. Ele coloca assim, ó: a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Bom, a tranquilidade ser parte do remédio a gente já entende, né? Quando a gente serena e volta para o equilíbrio, a cura já está acontecendo. Só que a gente ainda vai ter que ter paciência para que o processo se manifeste. Mas o que ele queria dizer com a imaginação é metade da doença? O que ele queria dizer, oh meu Deus, tem um cabelo aqui, é que normalmente a gente adoece usando a imaginação, né? A gente fica assim, eu acho que se eu comer isso vai me fazer mal, porque fulano comeu e a gente já vê a cena dele passando mal. E a nossa mente tem o poder de criar realidade e a gente influencia o processo de adoecimento. Então, muitas vezes a gente... alguém foi diagnosticado com uma doença difícil, a gente já se imagina tendo aquela mesma doença, ficando na cama, morrendo disso, etc, etc. Então, o que ele estava querendo dizer? Que a gente precisa tomar cuidado, porque senão a nossa imaginação vai produzir a doença.
Eu quis colocar isso para a gente fazer o movimento oposto. Se a imaginação produz a doença, né, ela é uma das produtoras da doença, uma possível produtora da doença, ela é uma produtora da cura. Então, vamos lá. A visualização criativa, né, que é essa técnica em que a pessoa usa a imaginação para construir esses cenários saudáveis, a gente pode usar fazendo então essa mentalização. Eu vejo meu corpo saudável, né? Eu visualizo, e aqui eu coloquei a cor verde, que é uma cor que está associada ao processo de equilibração deste chakra do coração e da cura física como um todo, por exemplo. E aí eu quis colocar aqui para a gente lembrar, né? A gente sempre escuta, ninguém cura ninguém. Mesmo Jesus dizia, a sua fé te curou, não foi ele que te curou. Então, você é o seu curador, né? E Jesus não disse, vós sois deuses. Então, acione os poderes de Deus dentro de você. Eu quis colocar aqui um joystick, né? Para quem tem a experiência aí com videogame, com computador, em que a gente manuseia ali nesses botõezinhos o que está acontecendo na tela. A imaginação é como se fosse o nosso joystick, que permite a gente acionar essas forças curadoras dentro de nós. E a ciência também comprova, tá? A visualização e atividade cerebral, né? Estudos de neuroimagem, que são essas de ressonância magnética funcional, então a pessoa está fazendo movimento, está fazendo alguma coisa e vai medindo as áreas do cérebro responsáveis pelas ativações que são decorrentes desse movimento, elas mostram que visualizar um movimento ativa as áreas semelhantes envolvidas à execução real desse movimento. Então, quando a gente faz ensaios mentais, as vias neuronais relacionadas às habilidades motoras promovem uma recuperação física. Então, por exemplo, a pessoa está com o joelho feito uma cirurgia, ela pode usar a imaginação para imaginar a cicatrização, a recuperação da célula, e a ciência já comprova que isso de fato vai produzir uma resposta nesse joelho. Mas mais que isso, ela pode imaginar o joelho dela muito saudável e ela fazendo todos os movimentos do joelho com muita facilidade, com muita habilidade, sem nenhuma dor. E se ela repetir muitas vezes isso, o cérebro dela vai entender que o joelho está assim, que ele está saudável e de verdade ele vai manifestar mais facilmente essa recuperação, tanto da cicatrização como da habilidade, como se ela de fato tivesse feito uma fisioterapia. Então, é claro que a imaginação nunca vai substituir um tratamento médico, tá, gente? Ela é uma complementação deste tratamento. A ciência também comprova a imaginação, especialmente através de técnicas como a visualização de cura, pode influenciar o sistema endócrino e imunológico, né? Por exemplo, imaginar a redução da inflamação ou a regeneração de tecidos pode ativar respostas fisiológicas correspondentes. Então, falando lá do joelho, né? A gente está com o joelho inflamado, inchado, e aí a gente imagina células e vê que elas agora estão se desinflamando, que vai tudo ficando muito mais suave, mais harmonizado, e o tecido vai se regenerando, o joelho vai ficando saudável. Então, ao fazer isso, né, de fato, as pessoas que fazem essa prática têm uma resposta de diminuição da inflamação e de regeneração da região mais rápida do que quem não faz. E uma coisa que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, em algum momento também faz estudar um pouquinho mais, porque é fantástico, que é a história da neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de encontrar novas organizações e, com isso, produzir mudanças, produzir equilibração, produzir cura. Então, neuroplasticidade
né? É a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar ao longo da vida. E quando a gente pratica a imaginação, o que acontece? Contribui de um jeito muito forte para que o cérebro construa mudanças positivas nesses circuitos neuronais. E eu gosto muito de conversar isso com as pessoas que eu atendo, falando assim: olha, gente, especialmente no nível emocional, tá? Às vezes a gente tem maus hábitos. A gente, por exemplo, tem a tendência a ficar lastimando, se vitimando, repetindo o padrão dos nossos ancestrais ou revivendo algo traumático da nossa infância. Já está comprovado pela ciência. Se a gente visualizar, né? Então eu me visualizo agora tendo pensamentos positivos, sendo capaz de estar calma, tranquila. Eu diante de um novo desafio, eu me percebo cheia de recurso, eu me torno capaz de me manifestar competências novas e ser mais proativa de uma maneira tranquila. Então, eu me imagino desenvolvendo isso e eu repito essa imaginação com frequência. Ao fazer isso, meu cérebro que cria entre os neurônios avenidas de circuito em que eu vou para essa positividade. Quando a gente repete negativamente, a gente cria avenidas negativas e a tendência é pegar aquelas avenidas. Quando a gente repete através da imaginação ou da repetição mesmo de uma conduta, padrões positivos, com muita frequência, a gente então passa a criar avenidas positivas. E a imaginação, ela fortalece esse processo de criar avenidas positivas. E é maravilhoso em termos de transformação de hábitos, de padrões mentais, de crenças, de atitudes de uma maneira geral para a vida. Então agora, né, eu vou hoje mudar um pouquinho o nosso trabalho e já vou começar a fazer um pouquinho uma prática, né, de mentalização, de visualização, em que nesse momento a gente já está indo, né, para a nossa vibração. Então, hoje a gente vai fazer em 2 estágios e eu vou primeiro propor para vocês, que estão aqui comigo acompanhando a ideia, para a gente fazer uma técnica de visualização para cura física. Né? Vamos ficar aqui uns 3, 4, 5 minutinhos fazendo esse movimento. Vamos lá? Então, usando essa ideia, olha, eu posso harmonizar o meu corpo imaginando. Como eu posso fazer isso? Esse é apenas um exemplo, tá? Vamos lá? Então, vou sugerir para você que você sente de uma maneira confortável ou deite-se. Respire bem fundo, solte o ar devagar. E inicialmente você vai pensar qual parte do corpo você gostaria de tratar hoje. Pode ser algo que tenha te incomodado, ou que você de fato saiba que está doente, ou que você tenha tido dor. Então pode ser um órgão, né? Pode ser o pulmão, o coração, o cérebro, os rins, mas também pode ser uma parte do corpo, como, né, as articulações do pé, uma ciatalgia, né, o ciático doendo aqui na região do quadril. Podem ser, inclusive, por exemplo, dores no pescoço ou uma sinusite, enfim, aquilo que tem te incomodado. Escolha uma coisa para você trabalhar um pouquinho hoje. E aí, eu vou pedir para você colocar também as suas mãos sobre esse lugar. Então, se for os rins, por exemplo, coloca as mãos sobre os rins, ou se for o joelho, põe as mãos sobre o joelho.
E agora, veja uma luz muito bonita entrando pelo topo da sua cabeça. É uma luz de uma cor muito diferente, muito brilhante, muito incomum. É uma luz que vem do céu e que está cheia da presença de Deus, do amor de Deus, do poder curador de Deus. E essa luz vai descendo pelo seu corpo e vai para esse lugar que você mentalizou. Se você, por exemplo, estiver sofrendo de depressão, ansiedade, algo que envolva algum desequilíbrio dos neurotransmissores do cérebro, você pode visualizar o seu cérebro sendo banhado por essa luz nesse momento. E você vai visualizar todas as células desse lugar que você está tratando sendo banhadas, limpas, harmonizadas. Essas luzes cheias de consciência divina, nesse momento atuam como trabalhadores curativos. E elas se movimentam, limpando, nutrindo, harmonizando, lubrificando, equilibrando, harmonizando perfeitamente as funções desse lugar. Há uma grande sabedoria cuidando para que essa atuação seja perfeita para o equilíbrio do seu corpo, do seu emocional, do seu mental e do seu espiritual. Continue visualizando todas as células sendo tratadas, cuidadas. Há tanto amor envolvido. E aí o trabalho vai se completando nessa região. E como uma grande sabedoria cuidando de tudo, nesse momento essas luzinhas dão uma passeada pelo seu corpo inteirinho, produzindo agora a harmonização do conjunto do seu corpo físico. Todo o seu corpo harmonizado, equilibrado, saudável. E você se sente muito bem. Vai sentindo mais leveza, mais energia, mais relaxamento, mais vitalidade, mais saúde integral. Maravilha! Muito bom! Que gostoso! E aí, conseguiram sentir um pouco, né? Já deixo aqui o convite para que você continue praticando, né? Especialmente se você tiver alguma questão mais séria, faça essa prática vários dias seguidos. O próprio Divaldo contou para a gente em várias palestras, né? Que ele curou um câncer de próstata
usando a visualização como uma forma de cura. Então, se você tiver uma questão mais séria, né, tem uma gordura no fígado, né, visualize essa gordura sendo dissolvida, visualize células do fígado se regenerando, o fígado inteirinho sendo banhado por muita harmonia, muita vitalidade, muita cura, muita condição de equilíbrio, muita condição de saúde plena. E assim sucessivamente, seja qual for o órgão ou a parte do seu corpo que está precisando de cuidado, se for necessário, pega na internet, pede a descrição do que caracteriza a sua doença do ponto de vista físico e entende aquele órgão como ele funciona e depois visualize aquele órgão se restaurando e ficando plenamente saudável. Agradeça sempre a presença divina harmonizando o seu corpo. E entenda, né? Quando a gente se corta, o nosso corpo não sabe sozinho ir lá e fechar e regenerar a pele. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de se curar de uma maneira plena. Na maior parte das vezes, o que impede isso de acontecer é justamente a nossa mente e as nossas crenças. Então, quando a gente para visualizar e a gente escolhe acreditar e participar ativamente nesse processo, a gente libera esse poder de equilibração, restauração e cura do nosso corpo. Maravilha! E agora vamos então fazer um exercício, dando um pouquinho uma outra ênfase. Vamos trabalhar um pouco com a cura do nosso emocional. De novo eu digo, esse trabalho de imaginação pode ser feito de inúmeras maneiras, e a gente aqui já fez juntos, vários tipos. Então hoje eu vou dar um exemplo, mas se você quiser, crie o seu, faça do seu jeito, ou procure outras formas de imaginação guiadas na internet que mais façam sentido para você. O importante é entender que essa ferramenta funciona, que você pode usar, que ela funciona, já existe até comprovação científica, e que a gente tem que usá-la a nosso favor. Então vamos lá de novo, vamos fechar os olhinhos, vamos sentar numa posição confortável, respirar fundo, solte o ar bem devagar. E agora, imagine-se num local muito confortável, seguro, que nós vamos chamar de recanto interior. Esse recanto é um lugar que é só seu. Pode ser um jardim, pode ser um bosque, pode ser numa montanha, numa praia, pode ser da maneira que você gostar e quiser. O importante é você sentir que esse lugar é só seu e que nele só vai adentrar aquilo que você convidar com a sua imaginação. E nesse momento você pode criar algumas ideias do que você quer, mas das próximas vezes que você vier aqui trabalhar, você pode enriquecer esse lugar para que ele fique cada vez mais com a sua cara, mais aconchegante, mais capaz de te passar paz, bem-estar, harmonia, amor. E nós já começamos convidando a presença nesse lugar de Deus, dos anjos, dos guias e trabalhadores da espiritualidade, né, dos médicos, da sua família espiritual, dos seus mentores. Você também pode colocar nesse lugar animais que você goste. Então, borboletas, beija-flores,
cachorro, gato, coelhinho, o que você quiser, né? Você é totalmente livre para colocar aquilo que trouxer uma sensação maravilhosa para você. E você está aí num lugar bem aconchegado, pode ser uma cadeira, pode ser um banco, pode ser uma rede, pode ser sentado numa almofada, pode ser sentado numa areia quentinha, com os pés na água, essa água pode ser quentinha. Use a sua imaginação criativa, se deixe ser inspirado, tá? Você vai ser intuído de que elementos você pode trazer para essa imaginação que vão ajudar você a produzir sua cura e sua equilibração. E nesse lugar gostoso, eu vou pedir para você escolher um sentimento, uma emoção que você queira trabalhar. O que vem incomodando você ultimamente? O que está mais necessitado dentro de você de cuidado? Então, por exemplo, é raiva, é ansiedade, é medo, frustração, angústia, depressão, enfim, o que for. Escolha um elemento para a gente trabalhar agora. Nos próximos dias você pode fazer com outros, se você quiser. Então, escolheu um. Agora eu vou pedir para você criar um elemento simbólico que vai representar esse sentimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você escolheu trabalhar com medo. E aí eu vou pedir para você criar uma imagem para representar esse medo. Que pode, por exemplo, ser, estou vendo uma bolinha. E essa bola que tem uma textura um pouco... tem uma textura diferente, eu estou visualizando essa textura, ela tem uma cor meio escura. Deixa surgir essa imagem que representa o seu medo. E aí, nesse momento, você vai fazer o seguinte: você vai visualizar aquela mesma luz bonita envolvendo essa bolinha de medo amorosamente. E você que está aí na frente dessa bolinha de medo, vai como que passando a mão em volta dela, emanando para ela acolhimento e amor. Então, esse sentimento, esse medo, agora recebe o acolhimento e o amor vindo do céu, o acolhimento e o amor vindo de você. Eu aceito, eu amorizo, eu deixo que isso seja acolhido e tratado. E devagarzinho isso vai sendo trabalhado e vai sendo liberado até virar, às vezes, uma energia diluída que se integra no espaço, às vezes uma energia que se dispersa, que se transmuta e vira outra coisa. Deixa a sua imaginação conduzir. Vai trabalhando com isso até você sentir que completou. Muito bom. A minha aqui já se dissolveu, transmutou e virou outra coisa. Essa é uma técnica que inclusive a gente pode usar com especificamente uma dor, por exemplo, estou com uma dor no estômago. Eu já fiz isso várias vezes, né? Eu imagino assim, que forma metafórica, simbólica essa dor no estômago podia ter? E aí vamos imaginar, é um triângulo espinhudo, por exemplo. Ok, então a gente vai lá para o nosso jardim de cura, né, para o nosso recanto interior,
e a gente visualiza esse triângulo espinhudo recebendo essa energia, e você acolhe, amoriza e trata desse triângulo espinhudo até que ele vai virar outra coisa, ou vai se dissolver, ou vai se libertar, ou vai mudar de cor, enfim, veja algo acontecer. E na maior parte das vezes, quando a gente faz isso, o desconforto e a dor desaparecem. Experimente, tenta. A gente pode fazer isso com dor de cabeça, com dor de garganta, enfim, com o que quer que aconteça de surgir. E aí eu vou terminar aqui com essa imagem gostosa do nosso Mestre Jesus, que disse através de Marcos: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então a nossa imaginação, ela é um instrumento onde a gente movimenta a nossa crença, né? Se eu acredito, eu visualizo, eu permito que se manifeste. E aí, com isso, né, a gente encerra essa ideia inicial. Esse é um tema que dá para a gente conversar muitas lives. Não sei se a gente vai fazer muita conversa sobre isso, mas eu queria trazer esse começo de conversa para vocês hoje. E, de verdade, pensa, eu posso usar minha imaginação para tudo, mas que propósitos eu posso ter? Né? E aí eu gosto de voltar a convidar vocês, lá naquele caderninho de autoconhecimento, coloca uma meta. Eu vou trabalhar todos os dias, a gente sempre fala, vamos fazer os 21 dias. Sandra, mas por que 21? Não precisa ser 21, tá? Mas por que a gente usa 21? Porque a gente pega a conversa da Lua, que na verdade são 28 dias, né? O ciclo lunar, mas a gente trabalha durante 3 ciclos, que seriam os 21 dias, e mais 7 dias a gente deixa isso ser digerido antes de começar um novo processo de cura. Então a gente pode passar 21 dias trabalhando com eu tenho sempre que nem é o meu caso, eu tenho uma artrosezinha no meu dedão do pé. Então, posso passar 21 dias trabalhando com a minha imaginação, curando a artrose do meu pé. Então, vou marcar lá no meu caderninho. Comecei hoje, durante 21 dias, põe lá o celular para despertar, para a gente não esquecer, e vamos fazer essa prática junto? Depois de 28 dias que você trabalhou 21, parou 7, escreve no seu caderno. Como é que ficou sua dor? A gente praticar, a gente escrever, ajuda a gente a fortalecer a nossa crença e aprender a confiar nas ferramentas que Deus disponibilizou para a gente. Tá bom? E agora, para finalizar, como a gente já praticou um pouco da nossa vibração, eu vou pedir só para a gente fechar os olhos mais um pouquinho. Vamos respirar fundo. Soltar o ar bem devagar. Vamos só mentalizar aqui nesse momento os trabalhadores da equipe de Dr. Bezerra de Menezes estão trabalhando nas nossas águas, estão concluindo o trabalho bonito que eles estiveram fazendo durante toda a live, no nosso campo energético, na nossa casa. E a gente recebe com alegria e gratidão. Elevamos o nosso coração numa oração que é basicamente de gratidão pela nossa vida, por tudo que pudemos receber hoje. Por esse grupo tão lindo ao qual estamos unidos nesse trabalho tão gostoso de união do céu com a terra.
sob o patrocínio de Jesus. Agradecemos a Deus pelo poder criador que mora dentro de nós e a capacidade tão linda que temos de nos harmonizar, nos regenerar, nos curar. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço pela energia de cada um. Eu sempre digo, todos nós somamos nossa energia e agora oferecemos aquilo que tem a mais para que seja usado pelo grupo da BE, para levar cura a quem precisa, para o nosso planeta, para os animais, para a natureza, para os necessitados. Lembrando também de parar um pouquinho para mentalizar aqueles que a gente ama, para que essa energia boa chegue a eles também. E vamos finalizando o nosso trabalho, elevando o nosso pensamento a Jesus, querido Mestre, somos imensamente gratos. Continua a conduzir-nos a cada momento nos próximos dias, nas próximas semanas, para que tenhamos a ousadia de cada vez mais criar na nossa vida saúde, paz, plenitude, amor. Eu agradeço você que ficou com a gente até aqui, pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua vibração. Uma ótima quinzena e a gente se vê daqui 15 dias.